aceitar gravar com a gente. Demorou um pouquinho para esse bate-papo acontecer, passou um tempinho que a gente estava tentando resolver problemas técnicos, mas essa gravação, esse bate-papo, finalmente vai acontecer. Né? Para quem não sabe, o Rogério ele é criador de jogos e livros, né? E é mais voltado para os livros de jogos de RPG. Para quem não sabe, Rogério, o que seriam os jogos de RPG? Para quem está assistindo, que não conhece esse mundo, o que você poderia estar falando para a gente? Agora vai nem entrevista só para explicar o que é RPG, porque a gente se empolga e acaba falando demais. Mas eu vou tentar resumir e, se possível, vamos ver se dá para fazer até tentar fazer alguma prática. RPG, jogo de interpretação de personagens, é uma história que o mestre de jogo vai estar contando e os jogadores vão participar dessa história com os personagens dele. Para a gente simplificar isso, Virgínia, vamos montar um RPG, então? O que você acha? Legal, pode ser, para o pessoal entender melhor. Eu vou ser o mestre de jogo, você vai ser a jogadora. Você está com papel e caneta por perto aí? Sim. Primeiro, essa história tem que acontecer em algum cenário. E jogador e mestre de jogo, aliás, todos os jogadores envolvidos, tem que ter um acordo do cenário que eles gostam de jogar. Às vezes é interessante a gente jogar num cenário que a gente não conhece, mas a gente fica mais familiarizado com algum cenário. Que tipo de cenário, que tipo de história você gosta? Eu acho que o gênero que eu gosto, assim... romance, água com açúcar, mas vamos fazer uma aventura. Um cenário de aventura, pode ser. Você gosta mais de romance? Realmente, não tem tanto RPG de romance, porque o RPG ele começou com a temática medieval fantástica, de confronto com monstros. Porém, é uma interpretação de personagem, é uma história. Isso pode evoluir para qualquer tipo de cenário. No caso de romance é complicado, por quê? Porque não é uma equipe que vai tentar elaborar o romance. São, no máximo, assim, são dois, quando entra três já vira bagunça. Mas, como estamos fazendo uma aventura solo, dá para a gente tentar bolar alguma coisa, tá? Como que você imagina a sua personagem? Quais seriam os objetivos dela? Vamos fazer uma aventura, por exemplo, a gente está na pandemia, minha personagem ela estava tentando brigar com o governo para criar uma nova vacina que fosse segura. Jogou fora? Não. Jogou fora a ideia que eu falei, né? Está na atualidade, né? Que está no momento agora. Tá. Então tá. Aí daria até para jogar em grupo, tipo um grupo que está tentando investigar isso daí da vacina. Muito chutação de bala. Até dá para fazer. São jovens que de repente descobrem alguma coisa e vão lutar contra isso. Vamos ver como que a gente vai. O que você quer que sua personagem seja? Uma personagem, um estudante parecido com você, ou um cientista? Você pode qualquer coisa. Inventa aí. Uma cientista. Você é uma cientista? Muito bem. Deixa eu tentar. Deixa eu só programar os dados aqui. Espera aí. Pronto. Acredito que está programado. Para ver aí os dadinhos. Aí, legal. Vai precisar já. Então, vamos começar a contar essa história. Cientista. Pera lá. Agora você vai ter que escrever. Escreve o nome da sua personagem. Vamos pôr Estela, que é diferente. Tá. E agora, vamos pensar em dois atributos que mais para frente vai ser interessante isso, tá?
Você acha que você prefere que ela tenha características mais fortes em percepção ou em carisma? Percepção. Em percepção? Então tá. Então vamos marcar para ela percepção 7. Percepção 7. E carisma seria. Deixa eu ver, deixa eu lembrar. Seria manha, tá? Manha é a habilidade de você entrar num ambiente e se fazer passar por ele. Sua personagem, acredito que ela é inteligente. Vamos colocar. Coloca manha 8 para ela. Então já temos 2 atributos para sua personagem por enquanto, tá? No começo do jogo de RPG a gente monta a ficha com todas as informações do personagem, mas agora vamos ter só essas 2 para você ter um probleminha aqui na frente. Então você é uma cientista, trabalha lá no Instituto Butantan, onde está sendo realizada o experimento da vacina, está lá fazendo seus afazeres, mas as informações são meio fechadas. O que é da vacina é um pequeno grupo que comenta, a maioria do pessoal que trabalha lá não sabe o que está acontecendo. Você foi tomar um cafezinho e viu um pessoal diferente conversando numa sala, tá? Não é pessoal do Butantan, é pessoal de fora. E no que você passou pela porta, você escutou os caras falando alguma coisa sobre vacina. O cenário é esse. Você estava lá do seu trabalho, passou pelo corredor e viu dentro da sala um pessoal diferente falando sobre a vacina. O que você vai fazer? Aliás, qual é o nome da sua personagem? Estela. O que a Estela vai fazer? Ela pode tirar, por exemplo, ela tá com um celular, ela pode estar com um celular lá, pode, sim? Porque ela poderia tirar uma foto do pessoal e depois disso, que ela não ia conseguir ter acesso. Ela pode depois pesquisar sobre essas pessoas para mais ou menos ter uma ideia do que se trata a conversa ali. Quem são aquelas pessoas, através de imagens, dar uma procurada, entendeu? Para descobrir mais informações, para ter uma ideia. Ok, a Estela pegou o celular e chegou na porta, tá? Ela estava chegando na porta, só que aí o Google tá querendo falar comigo aqui, ninguém me chamou. Aí ela percebeu uma coisa. A porta está aberta, se ela ficar com esse celular na porta, pode ser que alguém veja ela. Você acha que ela vai arriscar? Ela pode arriscar qualquer coisa, ela fala que confundiu, que estava indo, confundiu o caminho do banheiro, que estava indo para um lugar e acabou se perdendo, porque é muito grande, ela era nova ali. Tá. Aí a gente vai rolar a tal da. Vamos tentar a sorte, tá? Vai ser a furtividade dela contra a percepção dos caras. A percepção dos caras vai ser 6. Você prefere ter mais capacidades científicas ou mais capacidades furtivas? Seja honesta. Pode ser científica. Pode ser científica. Sua personagem é cientista, então faz mais sentido ela ter capacidade científica, tá? Então, vamos colocar o atributo ciência 10, marca aí, ciência 10 e furtividade 6. Oi. Ela chegou com o celular tentando dar um migué para gravar o pessoal conversando, tá? Então vamos rolar, eu vou rolar aqui como foi o desempenho dela. O desempenho dela vai ser o C. Aí que entra a regra do RPG, tá? A gente começa a contar a história, de repente, será que vai dar certo? Não sou eu que vou falar se vai dar certo, eu vejo os atributos do seu personagem para ver se vai dar certo ou não. Então, vamos rolar. Você vai conseguir 6
7, é isso? 7. Isso. 6 e 7 deu 13. Então, você conseguiu o número 13. Os caras estão lá na percepção deles, 6. 6 mais... Vamos rolar aqui, ó. Vou rolar aberto para você. Deu quanto? 6. 6 e 6? 12. Tá? Por enquanto, eles não perceberam. Você começou a gravar a conversa. Eles estavam falando de um certo elemento que tinha lá. Você conhece esse elemento, mas não a fundo. Até então, você não conhecia nada dos elementos da vacina. Você está vendo que um dos caras, ele é do governo do estado, ele não é cientista, mas ele está falando que a orientação chinesa é fazer isso. E como a sua diferença foi pouca, depois de um tempo eles te perceberam lá na porta e olharam para você. O que você fez? Você estava lá, ó. Você estava assim com o celular. Você fez o quê? Abaixa o celular e fala que estava conversando, se distraiu conversando com alguém por mensagem. Ele nem viu onde estava. Tá? Porque a gente tem a mania de ficar digitando e andando sem olhar. Então fala que estava digitando e acabou nem vendo onde parou e estava conversando com alguém. Tipo, você falou isso para os caras ou você ficou conversando com o celular como se estivesse conversando com alguém? Falou, fingiu primeiro e depois falou com se alguém for perguntar, falava. Estava conversando. Tipo, você não fez aquela coisa assim, não, eu só estou conversando aqui, não. Você ficou lá. E se alguém perguntar, e fala. Tá, beleza. Você estava lá com o celular, aí você viu que os caras olharam para você, você começou a mexer no celular. Ah, sim, pode entregar. Oi, ó, não sei o que. Você fez isso. Parou a conversa lá dentro, um dos caras chegou, fechou a porta. Só isso. Tá? Não implicaram com você, mas fecharam a porta. O que a Estela vai fazer agora? Ela vai pesquisar mais a fundo os elementos que eles falaram que até então ela não via. Ela vai pesquisar mais a fundo para ver o que realmente eles estão planejando. Ter uma ideia do que mais estão planejando. Muito bem. A Estela voltou para o laboratório, ouviu de novo a conversa que ela gravou e foi pesquisar aquilo. Ainda bem que você colocou que ela tem a capacidade científica dela. Quanto que você colocou mesmo? Quanto que a gente marcou? 10. 10. Vai ser um teste difícil, tá? Porque não é um termo simples. Então, a princípio, ela vai ter penalidade de 3. Agora é o contrário, tem que tirar menos. Isso na regra do Opera, tá? Quando tem que disputar com alguém, tem que somar e tirar mais. Quando é o personagem, numa situação dele mesmo, tem que tirar menos. Então, 10 menos 3 dá 7. Então, vamos rolar o dado que a Estela pesquisou lá e deu quanto? 5. Menos do que 7. Então, ela conseguiu descobrir que a substância que eles estão falando que vai ter na vacina, e assim continua a história. Entendeu? Eu vou contando a história e você vai tomando as decisões pela personagem, o que ela vai fazer. Dependendo do que ela faz, acontece alguma coisa ou acontece outra. Por exemplo, naquela cena lá que ela estava na porta, de bobeira lá com o celularzinho gravando. Se você fizesse isso, se você falasse, eles me perceberam? Perceberam. Enfia o celular no bolso e sair. A tua personagem ia se encrencar, ela ia ser presa e o celular ia ser confiscado, entendeu? Então, dependendo da sua ação, tem a reação. Sim. E às vezes, quando eu, como mestre de jogo, não posso ter uma certeza de que vai dar certo ou vai dar errado, a gente utiliza as regras para ver se funcionou ou não. É isso, RPG. Ficou compreensível agora? Acho que sim, o pessoal dá para entender. Para quem não Agora, sabe. imagina que é um grupo jogando. Então, geralmente, o grupo vai ter a mesma intenção, cada um vai ter o personagem dele, e então, muita ideia vai surgindo para resolver a situação, mas geralmente as ideias são para criar novos problemas ao invés de gerar situações.
Para quem não sabe, você criou o livro Ópera RPG, né? Junto com o pessoal, foi uma parceria. E de onde surgiu a ideia de vocês criarem esses livros? Foi alguma coisa assim que já estava planejado, aconteceu, chegou agora? Então, não foi planejado, não. Estou procurando o livro aqui. Olha o tamanho. Tá, não foi pouca coisa. Em nenhum momento foi planejado que ficaria tão grande. O que aconteceu? A gente jogava D&D. Lembra do RPG do Stranger Things? Sim. É o D&D. A turma joga desde aquela época. Só que ele é mais focado em fantasia medieval, tipo Senhor dos Anéis. Então, tem guerreiros, magos, elfos, dragões, monstros, orcs. E grande parte é o confronto. Tanto é que você vê eles jogando lá, envolvia uma cena de confronto. E a gente jogava D&D. Só que a gente começou a buscar outras possibilidades de jogo. Pô, e uma arma de fogo? Você coloca uma arma de fogo na regra do D&D, ela não funciona, porque a regra de combate dela está prevendo confronto com arco, com espada, com armadura. A partir do momento que entra uma arma de fogo, acaba o conceito de armadura. E a gente buscou regras diferentes para poder jogar em outras realidades. Aí a gente tentou modificar o D&D, não deu certo. Buscou outro sistema de regras que funcionasse. Geralmente, o sistema de regras eles estão atrelados a um cenário. Tinham poucas opções de sistema de regra que você pode montar o seu cenário. Geralmente, ele funcionava só naquele cenário. Fora daquele cenário, não funcionava. Aí a gente achou um, só que era muito complicado, tinha muita coisa para adaptar, não estava ficando legal. Aí, depois de muito penar com o sistema de regras que a gente pesquisava e não funcionava do jeito que a gente queria, a gente começou do zero montar as regras. A gente pegou esse conceito que eu te apresentei. Para que presta a regra do RPG? Para saber se a ação do personagem vai funcionar ou não. O que é isso? É rolar o dado e comparar com o atributo. A partir disso, a gente foi modulando tudo. Então, ó, a gente até brinca, ó, tem tudo isso daqui no livro, só que o que importa, as regras principais, dão esse tanto de página só, tá? Isso daqui é o núcleo das regras. O resto é para explicar como é que funciona a magia, é para explicar como é que funciona a arma de fogo, é para explicar poder psíquico, como que você pode fazer. Por isso que ficou grande, porque a gente não só desenvolveu a base das regras, como a gente desenvolveu também elementos para o pessoal criar cenário, que era o que a gente estava querendo fazer. Então a gente transformou em livro o nosso desenvolvimento e a nossa pesquisa. Engana-se quem pense que você só criou livros. Você também criou jogos de cartas e jogos de tabuleiro. E um deles, que assim que eu conheci, que eu vi, que você já mostrou, que é o baralho narrativo, né? Qual Sim. foi assim, o objetivo para você criar o baralho narrativo? O baralho narrativo, então, ele não é necessariamente um jogo, ele utiliza elementos de jogo, só que funciona na sala de aula. Você pode ver que eu também bolo alguma coisa de jogo lá, mas você perde um tempinho para explicar a regra e ele fica meio que no formato de jogo. Então, a gente tira o exercício do raciocínio ou da imaginação do jogo para aproveitar a matéria, mas ainda assim tem a estrutura do jogo. O baralho narrativo não, ele pega elementos do jogo para colocar dentro da sala de aula. A ideia dele surgiu numa reunião pedagógica que o pessoal estava dando essa ideia de sortear cartinhas para fazer uma narração. Só que era muito solto. Eram umas cartinhas nada a ver que você misturava e faz uma história em cima disso. Inclusive,
Se eu procurar aqui, eu até acho. Espera aí. Eu achei o baralho narrativo, mas eu não achei o outro. Já foi confiscado pela Karine, que ela usou alguma coisa nas aulas dela já. Então, não está aqui. Então, começou, era solto. Não tinha muito desenvolvimento. Aí eu pensei em aprofundar esse conceito das cartinhas. Ó, deixa eu pegar de exemplo aqui. Qual que está aqui? Ó. Esse daqui é o Medieval Fantástico. São as cartinhas coincidindo, ó, já que falamos do D&D Medieval Fantástico. Então, a proposta é para o pessoal contar uma história no universo Medieval Fantástico, que, para quem não conhece, é um nível acima dos contos de fadas. Não é só uma princesa, aí chega uma magia e resolve. Não. Pode ter confrontos, pode ter viagens, pode ter mais aventura. Aliás, deve ter mais aventura o Medieval Fantástico, né? E o grande diferencial, eu estou procurando a cartinha aqui. Então, eu peguei vários elementos do universo medieval fantástico, porém, eu organizei eles seguindo a estrutura de personagens, aventuras, local, destaque e evento. O que acontece? Do jeito que era, do jeito que foi proposta a atividade inicialmente, vamos pegar as cartinhas e você tem que fazer uma história com todas as cartinhas que você pegou. A gente tem um elemento do jogo aí, que é uma regra que você tem que seguir para ganhar o jogo, que seria produzir a história encaixando tudo isso. Só que era muito solto, tipo, entrava lá, palhaço, disco voador e pirata. Você tinha que montar uma história com isso daí. O pessoal fazia aquele arremedo, né? Um palhaço comprou um disco voador no Paraguai, só que o disco voador era pirata. Fim, sabe? O pessoal roubava. A ideia aqui é dar inspiração pro pessoal contar a história. É essa que é a brincadeira. Você vai ter, aparentemente, a dificuldade de encaixar todos os elementos, mas esse exercício de encaixar todos os elementos com essa estrutura vai acabar gerando uma história. Tem tempo para fazer mais uma prática? Fique à vontade, claro que sim. Vamos ver quem faz a história mais louca? Ó, funciona desse jeito. Parecido com o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente faz na classe. Só que na classe, os alunos sorteiam e a gente tem 3 opções. Agora a gente vai ter que brigar com uma opção só, hein? Ó. Agora a gente vai escolher o herói. Eu vou deixar separado aí. 1, 2 ou 3? 2. O herói será... Puta merda. Um bicho falante. O aliado dele vai ser... Um, 2 ou 3? A 3. Aí sim, hein? Um fantasma. Um bicho falante que tem um fantasma como aliado. E o vilão, porque são conceitos de fantasia medieval, o herói, o aliado dele e o vilão. O vilão será... Nossa. 1, 2 ou 3? Fala 2. Fala 2. 2. Olha só. Qual que vai ser o vilão? Uma bruxa. Que conveniente, não? Aí, esse herói, que é o bichinho falante, auxiliado por um fantasma, enfrentando uma bruxa,
vai ter que passar por uma aventura. E essa aventura será... Já está surgindo uma história aí, não? Tá. Na minha cabeça tá. Aqui eu já sei quem que é o bicho falante, já sei quem que é o fantasma. 1, 2 ou 3? Oi? 1. Número... Resgatar alguém. Você não tem ideia do que eu estou pensando. Local. Parte da aventura tem que se passar nesse local. Vamos procurar aqui. Um, 2 ou 3? 3. Num castelo. Tá ficando mais fácil para mim, viu? Tá ficando mais fácil ou mais difícil para você? Tá dando umas ideias. Para mim tá ficando mais fácil. E tem que ter um destaque. Vai ter alguma coisinha que vai dar destaque na história. 1, 2 ou 3? 2. Lobo. Me ajudou. Tô para falar que me ajudou, hein? Agora... Evento. Tem que acontecer algum evento. 1, 2 ou 3? 1. Vai acontecer uma tempestade. A história vai ter que ter um herói, que vai ser um bicho falante. O aliado dele é um fantasma. O vilão é uma bruxa. A aventura é resgatar alguém. Parte da história tem que acontecer num castelo. Em algum momento da história vai ter um lobo e vai ocorrer uma tempestade. E aí? Você pensou? Conseguiu pensar numa história? Acho que assim, é um pouquinho bugada, mas é meio doida, mas tem uma história na minha cabeça. Ao mesmo tempo que você tem o desafio, pô, mas como que eu vou encaixar tudo isso? Aparentemente, isso daqui vai complicar a atividade de criar história. Porém, se você não tem nada, você tem aquele bloco de escritor, que é uma infinidade de opções e você não sabe por onde começar. E às vezes falta aquele desafio lá na frente. Olha, vamos complicar para ficar mais legal a história. Você não tem isso daí. Então, o aluno demora para começar, começa, mas fica curto. O que acontece aqui? No que começam a aparecer as cartinhas, já vai surgindo ideia. E aquela que parece uma complicação, é ela que vai dar o detalhe bacana lá na frente, que vai dar uma esticada na história. Você consegue falar o que você pensou para a história já? Não. Ah, já. E aí? Na minha cabeça, eu acho que tem sentido, né? Depois você vê se tem sentido. Tinha o bicho falante, o companheiro dele, o fantasma, e o amigo dele, lobo, também. E tinha uma bruxa, que ela morava num castelo, e ela precisava fazer um sacrifício de um coração de um lobo para conseguir ter mais poder para ela fazer um feitiço que ela desejava. Ela aproveitou uma tempestade. O bicho falante era um quê?
Pode ser outro lobo ou não? Pode. Tá. Ele numa tempestade, na tempestade que teve, ela encontrou o amigo, um lobo ferido, que era amigo desse bicho falante. E ela pega ele para fazer o sacrifício. Só que para fazer esse sacrifício, tinha que ser um dia específico com lua cheia. E isso era daqui 2 dias. Quando o amigo foi sequestrado, o bicho falante, que era outro lobo, foi até para resgatar ele. Numa dessas, ele pede ajuda pro fantasma, que é o fiel escudeiro dele. E ele vai para salvar o lobo. Por fim, o que acontece? Eles acabam dois, fantasma como o lobo, o bicho falante, atacando a bruxa, e o outro eles conseguem salvar o lobo ferido. Na minha cabeça fez sentido. Olha só. Pensamos numa coisa semelhante da bruxa estar no castelo, só que eu não consegui encerrar ainda, eu não consegui chegar num foco de qual que vai ser o bicho falante. Mas o que acontece é o seguinte, existia um casal real, rei e rainha, até que a bruxa lançou um feitiço e tomou o lugar da rainha. Quando o rei foi tentar impedir, ela jogou um feitiço e transformou o rei num rato. E ele, não tendo como lidar com essa mancada da bruxa, que já havia se transformado na rainha, fugiu como rato. Só que junto com ele veio um fantasma, que era o fantasma da rainha. Porque a rainha ficou sem corpo, então ela virou um fantasma, porque a bruxa ocupou o lugar dela. E aí esse ratinho, ele conversa com um mago, que é aliado dele, e o mago explica qual que é o feitiço que ele tem que fazer para resgatar a rainha. Porém, a bruxa manda uma alcateia de lobos atacar a cabana desse mago. E o ratinho foge por um tris do ataque dos lobos, mas o mago não consegue escapar. E aí ele sabe qual que é o encantamento que ele tem que fazer, e aí ele tem que entrar no castelo para realizar esse encantamento na bruxa que está com o corpo da rainha, para o fantasma da mulher dele voltar para o corpo e a rainha ser derrotada. E aí ele aproveita uma tempestade para poder entrar no castelo sem ser percebido. Agora, qual que é o encantamento que ele tem que fazer? Eu não pensei ainda, que seria o crime se ele conseguir fazer isso daí contra a bruxa. Olha só como que em 10 minutinhos a gente cria histórias diferentes, mas a gente consegue criar o que aparentemente seria uma limitação, acaba se tornando um incentivo para a gente criar a história. Além do jogo, também tem o blog do Baralho Narrativo, que seria essa mesma função do jogo, que tem as sugestões para criar o texto, onde as pessoas vão publicando. Seria isso, Rogério? A brincadeira é essa. O pessoal acha que, não, só os outros que escrevem, eu não escrevo. O blog está lá aberto para o pessoal que utilizar isso daí em sala de aula poder mandar para o blog e vai ser publicado. Então, o pessoal fica muito legal. Olha, a historinha que eu escrevi está publicada aqui. Então, a intenção é essa. O pessoal vê publicada a arte dele e incentivar, e aí é começar a publicar por conta própria, no espaço que quiser. Igual certas pessoas estão fazendo por aí, não é? Vou deixar o link do blog na descrição. Está acessando, está escrevendo, postando. Além do baralho, você também tem outros jogos de tabuleiro, essas coisas que nessa pandemia é legal para o pessoal tá adquirindo para estar jogando. E onde eles podem estar adquirindo esses outros jogos, Rogério? O pessoal que está assistindo, a gente que está em casa sem nada para fazer, que é uma coisa para se distrair, uma coisa que traga um conteúdo, né? Uma coisa assim que ajude a gente
as nossas habilidades leitora, trabalhar um pouco, ativar um pouco o cérebro. É uma coisa que eu tinha falado ainda ontem para o Lucas, que é o nosso professor coordenador lá na escola. Uma coisa bacana que surgiu nesse momento de que não tem outro lugar para ir, é que a família está se reunindo e a gente está jogando. Aí, vamos ostentar aqui. Ó, a estantezinha de jogos aqui. Então, a gente está jogando bastante e realmente é muito divertido juntar a família. E eu fiz uma opção por jogos mais... Não é que são jogos mais simples. Porque o que o pessoal conhece agora de banco imobiliário, detetive, são chatos. Não é que eles são mais facinhos. Eles são chatos, tá? Existem jogos modernos muito mais rápidos, muito mais interessantes. E eu busco simples, porque para pessoas de diferentes interesses, diferentes níveis de jogo, diferentes faixas etárias, poderem jogar juntos. Então, é esse meu foco. Um que gerou bastante tumulto, deixa eu pegar aqui. Pega 2 já, assim aproveito a viagem. Ó, tem um jogo de cartinhas Gotham Royale, que é briga entre os personagens de Gotham. São regras. É um jogo que aproveita a mecânica de um outro, o Love Letter, só que ele vai além. Cada personagem tem uma habilidade diferente. E você fica um trapaceando o outro. Por exemplo, ó, o Bane. O Bane obriga o adversário a usar a carta dele para brigar contra você. O pistoleiro. O pistoleiro, você interrompe a vez do outro jogador para impedir a ação dele. Então, cada cartinha tem uma ação. Então, entra a leitura de texto, porque você tem que ler a habilidade de cada cartinha para poder jogar. E estratégia, para saber o momento certo, qual das cartinhas usar. E tem o elemento sorte, que é aí que é a brincadeira. Às vezes uma pessoa que não tem um nível estratégico tão bom acaba na sorte ganhando, que é o que é divertido. Ó, outro aqui. A turma pergunta, pô, mas é aquela tábua de invocar fantasma. Na verdade, o jogo é sobre fantasmas, é da mansão em Chester, ao tabuleiro. Você já ouviu falar da mansão em Chester? Já. Pouca coisa, mas eu não sei muito a fundo. Nesse jogo aqui, o pessoal tem que entrar na mansão em Chester e tentar invocar os fantasmas para libertar eles da mansão. Porém, deixa eu as pecinhas aqui. Tem um fantasma que vai ficar perseguindo o pessoal durante essa investigação. Tem as cartinhas de localidade. Ele é bem parecido com o detetive. Ele tem aquele conceito, você tem que achar em qual sala está o fantasma, qual que é o fantasma e qual objeto ele quer. Só que cada jogador controla um fantasma. Ao mesmo tempo que você é investigador, você tem um fantasma vinculado. Então, não é o detetive que você vai marcando no binguinho até que alguém acerta. Aqui não, tem que ter dedução para saber qual que é o fantasma de cada um. A gente pode estar adquirindo como o pessoal que quer adquirir os jogos. O pessoal que quiser conhecer ou pegar de graça, porque eu sou péssimo para vender. Então tem coisa que eu coloco de graça. Os jogos não tem como, tá? Por quê? Porque é muito elemento. Se eu passar para o pessoal montar em casa, vai estressar, vai acabar não montando. Então, é artesanal, sabe? É um preço bem abaixo do custo dos jogos comerciais.
E bem mais, assim, não é porque eu fiz, mas é teste, tá? A gente vai em vários eventos, a turma aprende, joga rapidinho e é divertido. E não é aquela coisa enfadonha de um banco imobiliário que é a tarde inteira. É meia hora, uma hora, já encerrou o jogo e o pessoal já quer jogar outro. Ó, é nesse site aqui, ó. Observadores.tk, o site. Clicando lá, dá para ver jogos, RPG, livros pedagógicos, eventos. E aí, por que eu falei que tem a parte de graça? O baralho narrativo, por ser só as cartinhas que é recortar e imprimir e recortar, dá para pegar de graça no site, tá? Então, outros professores que acharem interessante, pode pegar de graça no site. Apesar de que, se quiser ele impresso e plastificado bonitinho, por incrível que possa parecer, fica mais barato comprar pronto do que mandar fazer. Porque eu tenho as manhas de fazer de um jeito aqui. Eu vou disponibilizar também o link na descrição do vídeo para o pessoal estar acessando, estar conferindo, que é uma dica bem legal para estar aproveitando nessa quarentena, para a gente estar aproveitando, né? E a gente vai terminar o nosso bate-papo por aqui, foi bastante produtivo. Obrigada, Rogério, por participar, né? E o pessoal também que está assistindo, quiser entrar, também tem alguma página, Rogério, que você quer comentar para o pessoal estar acessando, além dos links? Bom, observadores.tk para conhecer os jogos. E eu e o Léo, que é o autor do Ópera, é este cabeludo aqui. Eu era este cabeludo, estou ficando cabeludo de novo porque eu não vou no barbeiro por medo do corona. E o Léo também está ficando cabeludo. A gente está com o cabelo sincronizado de novo. De terça-feira, às 9 horas, a gente está fazendo lives no Facebook para falar sobre RPG. E às vezes a gente faz a besteira de chamar convidado e os caras falam qualquer bobagem e a gente acaba falando de qualquer bobagem, tá? Mas é o espírito da live. E aí é no live da Confraria dos Observadores, vai dar para achar também o link. Eu não sei, mas aqui no cantinho do site tem um coisinho de Facebook, acredito que clicando lá dá para chegar. Aí, olha lá, dá assim, ó. Aqui, ó. A live que teve. A última era para eu ter compartilhado, eu não compartilhei, por isso ela não apareceu. Então, às vezes acontece. Mas dá para chegar, no dia dá para chegar. A gente divulga o link. Demora, mas acaba aparecendo. Eu vou colocar os links para o pessoal estar acessando, para estar conferindo também as lives, que eu conferi a da terça-feira, estava muito legal também. Eu peguei depois, porque na terça-feira eu não pude assistir ao vivo, mas eu assisti depois. Eu não pude no ao vivo, mas eu assisti. Então, para o pessoal estar se distraindo, se entretendo também. Tá bom? Muito obrigada, Rogério, por participar. E a gente vê também uma próxima para estar fazendo talvez um vídeo, né? Vou deixar assim combinado, mais ou menos, não vou prometer, porque eu sou difícil de cumprir as coisas que eu prometo. Demorou um tempo para fazer esse bate-papo, mas a gente pode deixar combinado de estar fazendo talvez uma partida de RPG, chamar mais gente para estar participando e fazer para a estante da Mi também.